Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo Sónia Brito, astróloga, terapeuta de leitura de aura, mestre de Reiki e autora de um dos melhores livros que eu já li até hoje, Nasceste para Cuidar de Ti, um livro espetacular, para mim é uma bússola que nos aponta para a direção daquilo que é o nosso crescimento e evolução pessoal. Bem-vinda, Sónia! Olá, outra vez! Que bom estar aqui contigo. Olha, é uma honra porque tu és uma grande mentora para mim há muitos anos. Uau, que responsabilidade! É verdade, é verdade. Já há muitos anos que te conheci, não é? Desde a nossa primeira consulta. Já há muito tempo. Há muito tempo mesmo, se calhar há 8 anos mais ou menos. Possivelmente. E acho que deixaste sempre aqui umas sementes dentro de mim que se mantiveram ao longo do tempo, não é? E quando é assim é porque faz sentido. Olha, Obrigada pelo convite, de novo. de nada, aqui pois de novo. é, o nosso Eu primeiro... lembro da outra vez que eu revi depois um bocadinho o outro podcast, que quando estávamos a terminar, até disseste que havia tanta coisa para falarmos mais. Pois Por isso, é, aqui aqui estamos outra nós vez. para continuar a conversa. Tu és uma das pessoas com que eu gosto mesmo, quer dizer, tu e muitas outras, não é? Claro, Mas claro. com que eu gosto muito, muito, muito de falar. Que bom, também gosto muito de falar contigo. Obrigada. E se calhar eu vou começar, ok, Bora. pelo teu passado. Porque no teu livro há uma parte que eu acho que é muito importante, em que tu começas por dizer que quando eras criança, tu sentias que absorvias muita energia dos outros e que ficavas mal disposta, às vezes ficavas com vontade de vomitar, tinhas dor de cabeça. Sim, sim. E eu gostava precisamente de começar por aqui, ou seja, o que é isto na prática? Nós somos energia e o que é que isto significa? Nós somos energia. Aliás, das coisas que eu estudei primeiro, que foi o que me salvou, porque eu não sabia o que é que me acontecia, eu sabia que ficava mal disposta quando vinha de um shopping, por exemplo, comia qualquer coisa, tinha vontade de vomitar. Aprendi mais tarde que o nosso estômago e o nosso umbigo são centros de absorção energética, por isso, por exemplo, a barriga pode inchar imenso. E percebi que acumulamos também muita energia na zona entre os ombros, a zona das omoplatas, não é? E fica os ombros, as omoplatas, a cervical completamente pesados. E quando comecei a perceber isso, comecei a ver, espera lá, então eu não tenho um problema físico. E comecei a estudar a parte energética e foi aí que percebi que nós somos a energia. Até o nosso corpo físico é constituído por células. As células são constituídas por átomos, não é? Portanto, tal e qual. Tudo isto Isto é é energia. ciência, não é? Ciência. Portanto, tudo é energia, tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu como, tudo o que eu absorvo, fica retido no corpo a nível celular e a nível energético. Então, já todos vocês devem ter ouvido que nós somos seres espirituais a ter uma experiência humana, não é? Exatamente. E é mesmo isso, nós somos energia, absorvemos, há pessoas mais sensíveis que outras, ok? Mas todos nós absorvemos energia dos espaços, dos outros, tanto que, por exemplo, sítios puros como a natureza, o mar, nós sentimos uma leveza e uma descarga. É incrível, porque nós notamos, não é? Quando estamos, nós que vivemos no meio da cidade, quando vamos passar um fim de semana no meio da natureza, a leveza que é, não é? Nós sentimos isso. Até tomar um banho de mar fica tudo novo, não é? Leve. Nós podemos acordar exaustos ou acordar drenados e se formos dar um mergulho no mar, parece que tipo, o filtro mudou. Não é? Rejuvenesce, completamente, não é? tudo muda. Os ombros até ficam leves. Tudo muda. E depois, em relação à parte energética, tu podes ter emoções que não são tuas, que tu absorveste de outra pessoa. Imagina, és muito sensível energeticamente e não sabes. Podes estar ao pé de uma pessoa que está irritada e tu começas a ficar irritado e não sabes porquê. E depois não sabes se é teu, se não é teu. Até mesmo sintomas físicos, podes começar a ficar com uma dor de cabeça, com uma dor de estômago e pensas que é teu. E isto pode é tão não comum, ser. não é? Nós andamos... Mais comum do que nós imaginamos. É que nós vivemos assim, não é? Nós seres humanos e
e nós que estamos expostos a tantos estímulos cada vez mais, vivemos num mundo totalmente ruidoso. Portanto, eu aproveito para te perguntar como é que nós protegemos este nosso campo energético? Porque não é fácil, não é? Não é fácil. Olha, eu nas minhas iniciações de Reiki faço um exercício giríssimo depois de estarem todos iniciados, que é a parte prática, em que nós mexemos nas auras uns dos outros e entramos nas auras uns dos outros. Ok. E é tão engraçado porque não há consciência disso. E as pessoas, quando entram na energia uns dos outros, sentem que estão a entrar e começam a ter sintomas ou de tonturas ou de palpitações. E Eu já fiz esse exercício quando tirei o curso contigo e foi brutal. Mesmo É quando incrível. estamos um de um lado e o outro do outro e nos aproximamos, Começam-se a aproximar. eu comecei a ficar tipo com ansiedade e não estava a perceber porquê. E isso, imagina, vais num autocarro, todos estão dentro das auras uns dos outros. Tu podes ter sintomas físicos que não são físicos, são energéticos, mas que tu sentes no corpo físico, como uma espécie de ansiedade, ou o coração a bater mais, ou de repente uma tontura. Isso tem a ver com alguém estar dentro da tua energia. Aí Tal e qual. proteger não sei se é possível, Se mas calhar não é a palavra limpar... ideal, sim. Porque não vamos Não, andar mas aqui poderia- isolados do mundo, não é? Não, nem é esse É o muito objetivo. fácil estar em paz no meio de Bali ou numa montanha É na muito Índia. fácil, mas as grandes aprendizagens não são aí, embora seja importante para momentos não é bem solidão, porque a solidão tem as pessoas levam logo para Sim, uma tem conotação mais triste, negativa. não Mas é? uma reconexão connosco, não Um é? retiro, uma reconexão, isso também é muito importante para Sim. te ouvires, mas as aprendizagens são com os outros, não é? As aprendizagens são na vida, no meio do caos, não é? Quando Exatamente. estamos irritados e temos que gerir essas emoções, eu acho que é precisamente aí. Exatamente, portanto aqui o objetivo é aprender ferramentas que depois te ajudem a organizar a tua energia. Tens sempre a natureza é um ponto de equilíbrio, mas podes, por exemplo, o Reiki é para mim a ferramenta de limpeza energética, de regeneração celular, de oxigenação mental, de equilíbrio do sistema nervoso. Acho que é a ferramenta que eu conheço mais completa. Para mim, é um grande amor porque É a tua é a paixão. minha base, é a minha base. Amo, faço Reiki a mim diariamente desde há quase 20 anos, todos os dias, e é como tomar banho fisicamente, é o meu banho energético. Portanto, Sim. para quem quiser e para quem se identificar, Sim. aprender Reiki é para a vida, aprendem uma vez e fica para a vida. E pode ser uma ferramenta incrível. Poderosíssima, sim. E para além do Reiki, por exemplo, irmos para um jardim, para um parque, não é? Tiras as meias, pões os pezinhos no chão para descarregar a tua energia para a terra, abraças uma árvore, respiras ao pé de uma árvore, fazes umas respirações. Podes O mar, o mar, a mar. praia, o sol Tal e qual. também. Tal e qual. Podes em casa fazer escaldapés com umas ervinhas, até a camomila dá, que é uma erva que ajuda a tranquilizar e limpar a energia. Eu aconselho muito a camomila para as crianças, porque muitas mães chegam até mim a dizer que as crianças ficam muito alteradas em certos ambientes. Ok. E ficam, não é? São seres muito puros. Eu aconselho sempre a dar-lhes um banhinho na banheira com chá de camomila. Ok, interessante. Uma limpeza energética incrível para eles adoram. Sónia, aquilo que eu tenho sentido muito, cada vez mais na nossa sociedade, é que nós valorizamos muito, cada vez mais, o nosso hemisfério esquerdo, ou seja, o nosso lado racional, e negligenciamos muito o nosso hemisfério direito, ou seja, aquilo que é a emoção, a intuição, não é? O nosso lado criativo. E eu queria te perguntar, na tua opinião, quais é que são as consequências disto, não é? Desta desconexão com a nossa intuição. Ok. Olha, o que eu tenho aprendido ao longo destes 20 anos é que tudo o que nós temos é necessário. Tudo o que vem connosco é necessário. E o facto de vivermos num planeta da dualidade, nós também temos essa dualidade. Portanto, se nós temos um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito, eles são para ser usados na sua proporcionalidade. Eles são iguais. Iguais. Portanto, isso quer dizer, o hemisfério direito é intuitivo e criativo.
O hemisfério esquerdo é racional, ele serve para estruturar a intuição, não é? Só que parece que sentir é um problema. Mas nós evoluímos pelo sentir, porque a mente cria muitos filmes, a mente está muito associada aos medos, não é? Nós com os medos, se não curarmos as nossas feridas e os nossos medos, a mente cria cenários que podem ser terríveis e tenebrosos e vai-nos causar sofrimento por coisas que podem nunca acontecer. Tal e qual. Não é? E isso é desgastante. Então, está-se a dar muito poder a algo que só tem espaço 50% do nosso cérebro. Sim, raciocínio, não é? Exatamente. Os outros 50% estão lá, quer a gente queira, quer não. Portanto, eu vou ter intuições, mesmo que eu não queira. Não é? Eu vou... e é muito importante a conexão a esse lado, porque estás a conectar-te ao lado criativo. Sim. O teu lado criativo que te dá originalidade. Sim, e até, ou seja, esta distância com a nossa intuição afasta-nos de nós, não é? Perdemos poder pessoal com isso. Daí estarmos numa fase de se falar tantas doenças mentais. Exatamente por causa dessa desconexão. Ok, é consequência disso, não é? Sim, porque senão tu és apenas mais uma pessoa, não és a pessoa. E todos estamos cá para sermos a pessoa. É desafiante, não é? Muito Ouvirmos desafiante. o nosso coração. Muito desafiante. E se calhar faço a ponta um bocadinho para aquilo que é a tua história de vida, que eu sei que se calhar a maioria das pessoas que estão a ouvir este podcast já conhecem, mas outras não. Portanto, eu acho que faz todo o sentido tu contextualizares um bocadinho, porque tu também trabalhaste numa área muito diferente daquela que trabalhas hoje, não é? A tua vida era muito diferente e tu percebeste, ouvindo o teu coração e a tua intuição e aquilo que o teu corpo dizia, que o teu caminho era por aqui. Certo. Mas não dei logo o salto. Claro. Eu fui fazendo as coisas em paralelo. O meu corpo começou a dar muitos sinais, porque eu trabalhava num trabalho de gestão e contabilidade e tudo mais. Mas sempre que eu lá estava, tinha sempre o corpo em aquecimento, como se estivesse com febre. Estás a ver? Sim. E as coisas, muitos sintomas, cabeça pesada, eu sempre que ia para lá sentia-me a ir arrastar. Okay? Só que entretanto engravidei. E aí tudo mudou. Ok. Porque depois, antes disso, antes de eu engravidar, consegui ficar na empresa em part-time. Fiz essa proposta e como eu era de muita confiança, aceitaram a proposta, fui a primeira pessoa... Ou seja, passaste de full-time para part-time, não é? Disseram-me logo, isso não vai ser possível, mas o meu patrão está lá em cima. O meu patrão é o universo, vamos ver. Fiz a proposta e foi aceite. E depois engravidei, tive a Eva e depois não quis mais voltar. Ok. E aí acho que acho que a Eva a minha filha foi a força que eu precisava para dizer dar esse basta. salto. Sim, porque eu não queria ser uma mãe de trabalhar das 8 às 9. Aliás, eu fiz um pacto com os meus guias e disse-lhes: eu sou mãe porque sei que faz parte da minha missão, ok, eu faço a minha parte, mas vocês ajudam porque eu não quero ser uma mãe a trabalhar das 8 às 5. Portanto, eu faço a minha parte e vocês fazem a vossa. E fizemos esse pacto e quando a minha filha nasceu e eu cumpri a licença de maternidade e depois tinha que voltar, não consegui voltar. Conseguiste, claro. E despedi-me. Mas paralelamente, ou seja, eu que também conheço a tua história, sei que tu saíste de Santarém, foste viver para Alvalade, não é? Sim. E, portanto, paralelamente, ou seja, quando tu vieste viver para Lisboa, foi para trabalhar para esta empresa? Não. Ok. Eu estava presa no Ribatejo, que eu sempre quis sair de lá. Ok. Aliás, eu vinha para Lisboa imensas vezes, o meu avô era motorista de uma empresa estatal na zona de Santarém e ele vinha a Lisboa muitas vezes, eu vinha sempre com ele. E depois na minha adolescência e tudo mais, Lisboa era a minha casa, eu sempre soube disso. Sempre sentiste, não é? Sempre senti. E então, quando tive a oportunidade aos 30 para vir para um trabalho temporário numa agência de design, para substituir uma grávida, eu pensei, eu vou e já não volto.
mas tentei vir muitas vezes para Lisboa, entretanto, mas aos 30 anos é que era a minha cena, não é mesmo? A ascendente Capricórnio. E vim aos 30 e o meu pacto comigo foi: vou trabalhar para o que for, para o McDonald's, para uma loja de chinês, o que for, eu daqui já não saio. Ok. Ok? Sim. E fui para essa agência de design, vim completamente morta por dentro, porque eu vivi numa altura no Ribatejo em que não havia nada. Gostar de yoga era uma tonta. Pois. Imagina, Ok? então, Agora há muitos imagina, anos atrás. eu sentia energias, eu gostava da astrologia, eu era considerada... Sentias-te completamente estranha, não é? Exatamente. Então venho para Lisboa, para essa agência em pleno bairro Alto, que era a minha zona preferida de Lisboa na altura, e ao lado tinha uma escola de yoga. Então o que eu fiz em primeiro lugar foi ir tirar um curso de yoga. Ok. E mudou a minha vida para sempre. A partir daí, depois, a única casa que eu consegui alugar foi a dividir com uma menina que eu não conhecia de lado nenhum, mas o que eu tinha era tão pior, vamos embora à aventura, e ela era aluna da minha professora de Reiki. Uau. Ou seja, o universo a pôr todas as pecinhas perto de ti. Eu fiz um Mas pacto. é engraçado estares a explicar a tua história de vida, porque isto acontece-nos a todos, mas ou estamos atentos e observamos, ou não. É como... É como, agora vou pegar numa analogia do Pedro sobre os caminhos de Santiago, não é? As setas dos caminhos, que é muito isso, não é? Nós temos as setas a indicar-nos o caminho, mas ou vemos e estamos atentos ou simplesmente ignoramos. E tu observaste, não é? Observei, o que eu tinha era tão mau e eu sentia-me tão vazia, frustrada, que tudo o resto que me estava a acontecer só podia ser melhor. Mas o que eu tenho mais tratado quer dizer, o que eu tenho mais atraído em consulta ultimamente, que eu acho que é a resposta a isso, é que as pessoas querem as coisas à maneira delas. Estás a ver? Eu quando E a vim vida para não é a Lisboa, nossa não maneira. é a nossa maneira. Por isso é que eu digo até mesmo no meu livro, a aceitação salva vidas. Eu estou aqui para aprender sobre mim, a vida vai-me trazer o que eu preciso para aprender. Portanto, tudo o que me foi acontecendo, eu fui vendo como degraus. Eu não sabia para onde é que eu ia, mas eu ia aproveitar tudo. E tu já tinhas essa consciência na altura? Já, tanto que não sei como, quando eu pensei, olha, vou experimentar Reiki e vou aprender o nível 1. Eu no dia que fui para a iniciação, eu não fazia ideia ao que ia. Eu ia com uma alegria, eu sabia que ia ser muito bom, eu não sabia mesmo o que era, mas a minha alma sabia. Mas é precisamente isso. Isso para mim também, isso são sinais, ou seja, o nosso entusiasmo perante as coisas, não é? Sei lá, tipo o nosso entusiasmo em cozinhar um bolo. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que estar entusiasmada a cozinhar um bolo, mas há pessoas que se entusiasmam mais a cozinhar um bolo do que a jogar um jogo. Pronto, e então é observar um bocadinho esse nosso entusiasmo e interesse perante as coisas, não é? Que tu estavas tão feliz, não sabias porquê. Que eu tinha era tão mau que agora o novo dava-me alguma esperança e eu queria aproveitar tudo o que a vida tinha para mim, para me curar, porque eu trazia uma mochila muito pesada para me curar e para fazer a minha vida melhor. E depois estava sozinha, que era o que eu mais queria. Queria estar sozinha, queria aproveitar tudo sozinha e então eu já tinha aprendido nesses 30 anos antes que as coisas não são como eu quero. Ok. Nunca foram como eu queria. Então isso estava mais ou menos arrumado. Então nada é como eu quero. Ok, então deixa ver o que é que vem aí. E o que eu noto hoje, e muitas das depressões que eu vejo nas pessoas, é porque as coisas não são como eu quero. Eu quero ter esta casa e o universo está-te a dizer, mas é importante tu aprenderes a estar nesta primeiro para depois dares o salto. Mas eu não quero e estou deprimida porque eu não tenho a casa que eu quero. É muito por aí. Pois, nós hoje em dia e cada vez mais, nós temos tudo como queremos. Tipo, tu encomendas um Uber, tens daí a 10 minutos, tu queres pesquisar aquilo que quiseres no TikTok, no Instagram, no Google, aparece-te exatamente isso. A inteligência artificial desenvolve-te aquilo que tu quiseres, portanto, nós estamos habituados a isso, não é? Mas e não está a correr muito bem. Não está, não. Não está.
E se calhar pegamos precisamente nesse ponto, não é? Sónia, tu és astróloga, não é? Uma astróloga muito conhecida em Portugal e muito também procurada, não é? Porque a tua agenda agora só tens agenda lá para 2025, não é? Pois, E portanto acho que eu sim. gostava de perguntar qual é que é a tua opinião e análise do ano que passou, não é? 2023, como é que correu? Como é que correu? Sim. Olha, nós estamos aqui num momento crucial e 2024 vai ser o último ano de momento crucial, ou seja, nós estamos numa transição de eras. Nós temos estado numa era de peixe, que é uma era muito de guerras religiosas, em que a religião tem muito poder. E em 2020 começámos a transição para a era de Aquário. A era de Aquário, claro que todas as eras têm o lado de luz e o lado de sombra, ok? A era de Aquário também não vai ser diferente. Começou em 2020, desculpa, foi o que disseste? 2020. Começou em Ok. 2020, tanto que quando veio a pandemia em 2020, já o ano 2020 era estudado há muitos anos Sim, pela sim, comunidade sim, sim, astrológica, não é? Sim. Porquê? Porque tudo na vida é cíclico, em tudo, até em nós, e os planetas também têm ciclos. Então, em 2020 iria acontecer um ciclo de movimentação planetária que já tinha acontecido há 500 anos. Portanto, sabia-se que iria haver uma crise financeira muito grande, não se sabia o que era, ok? Então aí começou a transição e o mote para a entrada da era de Aquário com mais força vai ser com a entrada do Plutão em Aquário, que em 2023 ele já foi ao grau zero de Aquário, portanto Ok. nós já estamos mesmo nessa transição entre o velho e o novo, ok? Então temos o que é o A Plutão. transição é precisamente agora. Este é o 2024 é o último ano em que o Plutão está entre os últimos graus de Aquário e os últimos graus de Capricórnio, aliás, e os primeiros de Aquário. E o que é que isso significa? Pronto, então o que é que isto significa? 2023 nós já tivemos um cheirinho disso, que é o Plutão a sair do signo de Capricórnio é para deitar abaixo instituições podres, não é por acaso que todas as podridões estão a aparecer, principalmente de poder político e tudo mais. E a energia aquariana, no seu lado luz, é muito mais humanitária, muito mais. Os aquarianos são irreverentes, são fora da caixa, querem inovação, são muito ligados às tecnologias, por exemplo. Como lado sombra, que isso é um problema, são arrogantes, são conservadores, ok? E isso é mesmo um problema. E daí a importância de cada um de nós nos conectarmos aos nossos verdadeiros valores. E de não ficarmos à espera que sejam os outros a fazer as mudanças. Sim, Ok? isso é uma crise global, não é? Então, este ano foi um ano que eu acho que houve um despertar imenso. Acho que já há mais pessoas a quererem ouvir-se e saber de si mesmas. Cada vez mais. Acho que as depressões profundas que têm havido contribuíram muito para isso, em que as pessoas chegaram a um momento, seja por causa do trabalho, do casamento ou da família. De crise, não é? De crise, em que qual é a saída? E eu noto que nestas áreas as pessoas. Agora está um bocadinho diferente, mas para estas áreas as pessoas vêm já num momento de desespero. Sim, sim, sim. Tal e Ok? qual. Tanto para a leitura da aura como para a astrologia e para o reiki também. Embora eu já note uma diferença agora. Ok. Já há pessoas que vêm porque querem se conhecer, portanto isto está mesmo a mudar. 2024 vai ser o último ano em que Plutão transita em Capricórnio. Já vamos ter um ano com muita energia de Plutão em Aquário e no dia 19 ou 20 de novembro Plutão entra em Aquário de vez. Ok. Portanto, aí a nova era arranca com mais força. A nova era de Aquário. Aquário, que é, portanto, uma era bastante mais consciente, não é? Ou não? Esperemos que Eu estou seja a o ser lado mega luz otimista. que prevaleça, mais consciente, mais humanitária. Então o lado de luz é mais consciente, mais humanitário, mais humanitária. ligado às tecnologias, mais informado. Mas com as tecnologias a funcionar para a luz. Para a luz. O lado sombra é a arrogância, a prepotência. O individualismo, porque o Aquário é coletivo, mas tem como lado sombra o individualismo numa forma de
mandar no coletivo. Portanto, o lado sombra pode trazer líderes muito complicados e nós já temos aqui, por exemplo, um líder que apareceu com esta energia aquário mais sombra, que é o novo presidente da Argentina, por exemplo. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver, se não tiveste, aconselho para veres o lado sombra do aquário, que é, o aquário é irreverente, mas isso é o lado de luz, irreverente para fazer diferente e novo. O lado sombra é o revoltado. Ok, então E o revoltado só traz problemas. O revoltado não é criativo. É uma pessoa em guerra interior. Em guerra, sim. Vamos esperar para ver como é que isto vai correr, não é? Estou com esperança. Eu também, eu por acaso estou... Ok, mais ou menos. Eu tenho dois lados dentro de mim, não é? Só me está aqui... só há uma coisa que eu estou com algum receio relativamente à era de Aquário, que é a tecnologia. Porque a tecnologia, isto vai ter uma evolução tecnológica inacreditável. Eu amo tecnologia, mas eu reconheço... Mas tem um lado sombra muito difícil. Muito poderoso, não é? E aí entra cada indivíduo e a forma como se liga à tecnologia, o tempo que investe em tecnologia, porque o que eu sinto é que está tudo a dormir. Não está, as pessoas não questionam, não... Ainda há uns tempos estava a dizer ao Pedro que me lembro... Eu sou de um tempo que não havia telemóveis e redes sociais. Olha que eu nasci e também não havia. Eu nasci na passagem, nasci em 91. Ok. Ou seja, nasci mesmo na passagem, nasci ainda não havia, mas depois, quando Portanto, eu tinha 10 o anos... meu auge de sair à noite, estar com amigos e tal, foi anos 90 até 2000 e, sei lá, 2010, para aí que foi. E eu lembro de estar com amigos... Pai, tínhamos conversas super interessantes, ou um livro, ou um artigo, tínhamos sempre conversas muito interessantes. Eu hoje passo todos os dias ao pé de uma escola, eu vejo-os todos juntos, numa rodinha, com telemóveis, não é? É complicado. Eu acho que saber gerir a coisa, ok, a informação pode dar-me coisas incríveis, mas vamos falar sobre elas, vamos questioná-las, isso não existe. Sim, o que eu acho sobre a tecnologia é que o fogo que te queima as mãos também te aquece, portanto é a forma como pegamos na tecnologia, não é? Sem dúvida. A questão é que eu acho que as crianças ainda mais, mas tal como estavas a dizer que as doenças mentais estão cada vez mais elevadas, é que nós temos cada vez mais necessidade de nos distrair, porque a dor é muito grande. Exatamente. E essa dor, eu queria mergulhar aí contigo, porque eu acho que, para mim, é aquilo que me move mais em todo o trabalho que eu faço, esta questão de divulgar cada vez mais as pessoas que eu admiro e falar sobre temas que eu acho que, de certa forma, curam ou trazem a cura, não é? Que é, eu sinto que existe uma grande distância entre o coração, ou seja, entre o nosso coração e o nosso ser. Aquilo que somos interiormente e aquilo que mostramos ser. Eu acho que há uma grande distância que é assustadora. Ou seja, aquilo que tu tanto falas de nós perdermos o nosso poder pessoal e de às tantas já não sabemos o que é que sentimos e acreditamos mais no outro do que em nós. De não sabermos escutar o nosso corpo, de não sabermos... estou com uma enxaqueca porque dormi mal, ou porque... Enfim, não irmos mesmo à profundidade da questão, não é? E, portanto, isso para mim é que é preocupante. E eu queria um bocado explorar este tema contigo e perceber qual é a tua opinião sobre isto. Ok, acho que nós também temos que ir um bocadinho aqui à cultura portuguesa. E a cultura portuguesa, além de, ainda, que isso é um desafio enorme, espero que as novas gerações já sejam diferentes, a vitimização e a responsabilização do outro pelo que eu estou a sentir. Isso é a base para mim. Eu perceber, sim, onde é que está o limite entre a minha responsabilidade aqui e eu também não ter os meus limites definidos e deixar que o outro faça alguma coisa que eu posso pôr limites. Portanto, eu sou vítima de tudo, eu não sou vítima de nada, eu estou a aprender. E quanto mais eu resisto a aprender, mais a vida se torna intensa. Mais pancada. Porque tu não estás a abrir o coração para as aprendizagens que a vida te está a dar. De uma coisa eu já tenho experiência, a vida traz sempre tudo a bem primeiro. Sempre. Nem sempre nós conseguimos ver. E quando bloqueamos as aprendizagens que a vida nos pede,
Então depois quando vem, já vem com acontecimentos Vem à mais bruta. intensos. Sim, Não é? sem dúvida. Quão significativa é a relação com o nosso passado? Quão importante é a relação com o nosso passado? É tudo, porque se tu deixares, imagina que tu tens um passado difícil, se tu deixares que ele te defina, então vais andar a definhar. Mesmo passados difíceis são para serem transformados em sabedoria, Se não estás a em viver no força. passado, não estás a viver no sempre. presente. Estás sempre lá, não é? Tal e Por qual. exemplo, eu cresci num ambiente muito fechado, não é? E sempre fui a esquisitinha, e a diferente, e a que não batia muito bem. Eu às vezes até digo, se os meus pais tivessem muito dinheiro, eu hoje em dia era uma medicada viciada em psiquiatras, não é? Portanto, ainda bem que não. Mas sim, mas imagina, eu acreditei nisso durante muito tempo, que eu não ia a lado nenhum, que era muito esquisita, que não tinha muita dificuldade em integrar-me, não é? Até que depois o exterior, quando eu fui para o exterior trabalhar, o exterior dizia-me outra coisa. E eu entrei em curto-circuito. Então, mas há aqui qualquer coisa que não está bem. Então eu vou conhecer-me. E Sim. foi aí que eu decidi, olha, se calhar gostava de ir fazer o meu mapa astral. Bora. Exatamente. E lembro-me que a astróloga que me fez a primeira vez começou-me a dizer coisas sobre mim que eu pensava, pois é, eu sempre senti isso, mas diziam-me o Olha, eu contrário. senti isso contigo há 8 anos, quando eu fui fazer uma mapa astral contigo. Eu sempre senti isto, eu sei que nunca ninguém iria perceber, mas isto é válido dentro de mim. Eu acho que fazer o mapa Exatamente. astral deu uma permissão ou validou a pessoa que eu era, que eu isso. escondia. E que tu sempre soubeste que eras, Sim, mas sim. depois o exterior diz-te o contrário. Então aprender que as opiniões dos outros são sempre projeções dos próprios. Tudo não é é? impessoal, não é? Tudo o que o outro Imagina, eu faz. tenho uma opinião sobre ti, mas eu projeto-me em ti de alguma forma. Ou, por exemplo, não gosto de alguma coisa de uma pessoa, provavelmente é o meu lado sombra ali. Sim, 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 sim. Ok? Então, não estar sempre a responsabilizar o exterior e os outros, e a forma como eu vejo os outros também é uma ferramenta de autoconhecimento incrível. É verdade, não há outros, não é? Os Não há outros somos outros. nós. É, tal e qual. E uma das coisas que eu tenho dito muito agora nestas últimas consultas, desde os últimos meses, ok, ir ter com terapeutas, fantástico, é preciso e ajuda-nos muito, mas a maior parte do nosso trabalho interior é sozinhos. O que eu sinto também é que nós, ou seja, nós estamos numa era de muito autoconhecimento e de repente todas as plataformas de internet tens acesso a 1001 insights sobre desenvolvimento pessoal, mas cá às tantas nós entramos ali num limbo de conforto, quase que pensar na dor entretém-nos e faz-nos esquecer a nossa própria dor. Percebes o que eu estou a dizer? Ou Percebo. seja, tornamos muito analíticos em relação a nós próprios e acabamos por estar outra vez entretidos com o desenvolvimento pessoal. E depois não confronto. Eu falo de mim também, ou seja, isto foi uma coisa que eu senti comigo. Que às tantas eu estava perdida entre livros, mas estava a fugir de alguma coisa dentro de mim. E isto é muito. Acaba por ser um bocadinho entretenimento, não é? Porque tudo o que é desenvolvimento pessoal não é suposto dar-te coisas todos os dias. Sim. Ou seja, tu tens um livro para ler, é para leres aquele livro, é para fazeres as paragens que tu precisas e de ires dar uma caminhada a pensar numa frase, não é? Não é preciso ter pressa de leres tantos livros. Se calhar para a tua existência até nem precisas de muitos. Sim, 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 sim. Não é? Ou, por exemplo, todos os dias tens que ouvir um podcast. Não, ouve um podcast e sente-o e questiona e vê o que é que ressoa mais contigo, o que é que te incomodou mais, o que é que tu não te identificaste mesmo. Ou seja, o que eu sinto é que há coisas a mais e eu noto isso nas minhas redes, que eu não sou muito de estar ali todos os dias a fazer e eu noto que as pessoas pedem muito coisas. Sim. Ok? Eu que estou também nesse mundo e gero conteúdo também, eu sinto muito isso mesmo. E às vezes basta eu pôr um post, aquele post é para ser refletido, olha, lê e vê o que é que acontece dentro de ti quando lês isto, não é? Sim, mas lá está essa a diferença do consumo, ou seja, o desenvolvimento pessoal passou a ser outro tipo de consumo.
como entretenimento, não é? Exatamente. Pronto, mas não estou a dizer que há alguma coisa de mal com isso. O que eu estou a dizer é nós estarmos... porque eu também me entretenho com o desenvolvimento pessoal, sei lá, às vezes chego a casa exausta, ponho uma talk qualquer e estou ali entretida e se calhar tipo, para não confrontar a minha dor e está tudo certo. Mas aquilo que eu estou a dizer é que às vezes nós entramos nesse loop em que nos enganamos a nós próprios, não é? Nós acabamos por achar que estamos num processo de cura, mas estamos só a fugir de nós. Certo, eu acho que és tu que tens que gerir isso, porque, por exemplo, esse exemplo que tu deste é incrível. Ok, eu chego a casa, estou cansada, apetece-me ouvir alguma coisa, até pode ser a companhia que eu hoje estou a precisar. E isso é ótimo, mas tu saber gerir isso. O que eu estou a falar é da necessidade de eu ter algo todos os dias para ouvir. Sim, sem eu, porque eu não consigo ouvir-me a mim. Eu acho que essa é a crise do século. Essa é a questão agora. Pronto. E por isso eu tenho que ir às redes sociais todos os dias e ouvir podcasts todos os dias. Para me conhecer eu vou fora e não vou dentro. E eu acho que aí é que o caminho está ao contrário. Essa gestão. É preciso que cada um de nós aprenda a fazer essa gestão, porque há aí malta excelente a dar conteúdo incrível. Sim. E hoje em dia é um privilégio ter acesso a tanto conteúdo. É verdade, não é? É verdade. Mas aí temos um dos desafios para nós, que é saber gerir esse conteúdo e não criar dependência dele. Lá está, isso parte sempre de nós, não é? E há uma grande confusão de que eu, para me conhecer, eu tenho que ler o livro. Não, tu vais ler no livro aquilo que tu já conheces de ti, não é? O livro vai espelhar isso. Exatamente. Pronto, e tudo isto gera, portanto, uma doença global, não é? E doenças físicas. E eu gostava de perguntar se tu achas que todas as doenças têm uma origem emocional. Eu acho. Achas? Boa, eu também. Acho. E acho que, por exemplo, quando se aprende a trabalhar a energia, haver doenças hereditárias não é uma coisa muito comum. Nós temos as mesmas doenças que a mãe ou que a avó se repetirmos os seus comportamentos. Nós não herdamos doenças, herdamos padrões emocionais, não é? Exatamente. Que se manifestam em doenças. Exatamente. Portanto, imagina, a diabetes é a doença das dependências. Normalmente, se tu fores ver as pessoas com diabetes, são pessoas que são dependentes, ou emocionalmente ou financeiramente têm algum tipo de dependência. Portanto, é a parte emocional, a repetição do comportamento, aí entram as constelações familiares, não é? Sim. Porque eu estou a repetir o mesmo padrão da minha mãe ou da minha avó e provavelmente inconscientemente. E desculpa interromper, Sónia, que tu falaste em constelações, ou seja, e aí já é uma herança ancestral que nós nem sabemos onde é que começou, não é? Portanto, nós nem temos assim tanto, ou seja, nem interessa saber onde é que começou, mas ganhar essa consciência de que estamos a repetir um padrão emocional que traz muita carga atrás. Não é que não foi o meu pai, nem o meu avô, nem o meu bisavô, se calhar. Exatamente. Não é? Portanto, nem vale a pena pensar. Vale a pena resolver. Ter consciência e resolver. Olha, eu tenho um caso em consulta muito giro de uma linhagem de mulheres com esta doença que eu falei agora. A diabetes. E foi tão engraçado porque já tinha a bisavó, vinha por aí fora. E a avó tinha, e a mãe desta moça já estava a desenvolver diabetes também, uma mulher dependente financeiramente do marido, o que lhe causava muita frustração. E aos 50 anos, o marido pede o divórcio assim de forma inesperada. E ela não tinha nada, tinha uma conta conjunta com ele, ficou sem nada, teve que abrir uma conta, ir trabalhar, tudo pela primeira vez. Uau. A diabetes desapareceu. Que incrível, portanto, esta menina até disse que a mãe é que lhe curou a possibilidade dela vir a ter diabetes. Então é incrível depois observar isso. Tu estás a falar de um tema que eu adoro e até há um livro da Lise Bourbeau que é O Teu Corpo de Exame-te. Que foi o que eu recomendei da última vez. Pois foi. E vou aproveitar tu que tens todo esse conhecimento em ti, explorar um bocadinho, agora por curiosidade, porque eu às vezes quando tenho tipo uma lesão, quando tenho uma dor nas costas, eu questiono-me e penso muito em ti, porque tu foste uma das primeiras pessoas que plantou esta semente dentro de mim.
Se calhar eu vou-te perguntar, não sei se tu tens assim um conhecimento tão amplo, mas, por exemplo, dores de estômago. Estômago, tens o terceiro chakra, que é o Ok. chakra do poder pessoal, e está ligado à garganta. Ok, Portanto, é a expressão da tua vontade. ok. Quando tu não expressas a tua vontade, o chakra bloqueia. Portanto, não estás a digerir as coisas que te estão a acontecer, não estás a conseguir dizer o que tu tens para dizer, bloqueias estes dois chakras imediatamente. Ok. Portanto, aqui acumula-se muita frustração. Muita frustração, ok. Mas comunicação, aqui é o que tu não estás a dizer. E que está, portanto, não consegues digerir, o estômago E manifesta isso. não estás a respeitar a tua vontade e o teu poder pessoal. Podes estar a dar o teu poder a outra pessoa. Ou podes estar a sentir que outra pessoa está a usar o poder dela sobre ti. E isso é sempre uma ilusão. Pois é. Porque és tu que permites. Ninguém tem poder sobre ti, só tu. Sim, e o outro só tem porque tu permites que isso aconteça. Exatamente. Não é? Portanto, o estômago é mesmo um sítio, e é um sítio frágil, porque tu também absorves a energia por aqui. A energia dos outros. Ok. Não é? E se tu baixas, imagina, se eu sinto que estou a perder o meu poder pessoal, eu baixo a frequência. Então, energeticamente, eu Estás vou logo mais absorver vulnerável. muito mais. Ok. E intestino? Intestino é não largar o passado. Ok. O intestino é o segundo cérebro e é onde nós acumulamos o passado. Aliás, nas depressões trata-se o intestino também. Que interessante. Muito interessante. Ok. Por isso, quando tu tens dificuldade em libertar o passado, não aprender com ele, não tornares as dores em sabedoria, por exemplo, não fazeres essa transformação. Ou o ficares muito intestino- apegado a acontecimentos do passado, Sim, não é? com rancor, enfim, com todas as emoções menos boas, mas o passado fica no intestino. Ok. Portanto, se tu não aprendes a libertar o passado, o intestino terá problemas. Ok. Nós há bocado dissemos que este tipo de situações tem que se tratar. Eu agora aproveito para dizer que eu acho que a forma como se trata é, por exemplo, Reiki, constelações familiares, autoinvestigação através do mapa astral. Portanto, foi tudo um bocadinho aquilo que eu fui explorando e fui percebendo E que há era o caminho. pessoas que se dão muito bem com psicologia, ou Sim. com psiquiatria, ou com regressões, ou com hipnose. Não Hipnose, interessa sim, o que sim. é. Não interessa o que é. Não interessa o Sim, que é. eu não, ou seja, eu não estou a dizer aquilo que é certo, eu estou a expressar um Certo. bocadinho aquilo que eu vivi e que que fez te sentido ajudou, para não é? mim. Sim. Então, e Alzheimer? Alzheimer é Parece que muito estamos no Quem Quer Ser interessante. Milionário. Alzheimer e Parkinson, Sim. ok? São doenças de pessoas muito controladoras. São pessoas que vêm aprender a delegar, a confiar. não é? Ok, qual é que é a associação, portanto, entre Alzheimer e controle? Ou seja, o Alzheimer, ou seja, em termos de Deixas- simbolismo, Ok. ou seja, O Alzheimer, tu perdes a memória. O que é que vais... Não consegues obriga-te controlar. ou seja, obriga-te a não controlar tudo. É o descontrole total. E o Parkinson é o descontrole dos movimentos. Portanto, como tu trazes a missão de vida de aprender a delegar, a confiar, tu vais ter que a cumprir. Ou cumpres de uma maneira ou cumpres de outra. Se resistes muito a aprender, depois o teu fim de vida será numa aprendizagem mais profunda, que é através de uma doença. E por isso é que nós ouvimos muitas vezes as pessoas a dizerem: pá, agora com esta idade tenho que passar por tanto, não é? Quando as pessoas adoecem. E portanto parece que é todas as lições que acumularam e que não observaram ao longo da vida, não é? E que chegamos ao final da vida e levamos aí com uma pancada É um bruta. acumular, se tu não vais resolvendo, e aí a astrologia ajudou-me imenso a perceber isso, porque a astrologia dá-nos ciclos astrológicos muito importantes, onde é importante tu, naquela idade, já estares mais ou menos resolvida em relação a certos Ok, assuntos. é precisamente o mapa daquilo que é Sim. a tua vida, não é? Sim. E há ali ciclos astrológicos importantes, como os 40, os 50, há ali pontos muito importantes, os 27, 30, não é? E tu sabes que ali há aprendizagens importantes a fazer, exatamente para não chegares depois mais tarde e teres ali tudo acumulado. As doenças servem para isso, para tu fazeres o teu trabalho interior. É um grito da alma, não é? É um grito à alma, é a alma a dizer, olha, não podes ir embora sem estas aprendizagens, pelo menos estas. Uau, é tão interessante. Porque tu depois, se tu fores ver o teu mapa astrológico, tu terás lá planetas com um Rzinho,
isso quer dizer que no momento em que tu nasceste, aqueles planetas estavam em movimento retrógrado. Tal como nós estamos a gravar isto agora. no Mercúrio Espero retrógrado. que corra bem. Vai correr. Ou seja, os planetas que tu tens retrógrados no teu mapa quer dizer que noutra vida foi uma lição que tu devias ter aprendido e não aprendeste. Ou não conseguiste, ou empurraste com a barriga, Uau. Ok, então agora mais do mesmo. Mais do mesmo. Porque isto é assim, aquilo que não aprendemos repete-se, não é? É um padrão, em espiral. E portanto, por isso é que E vens atraímos noutra muitas vida. vezes, principalmente na adolescência, atrai sempre a mesma pessoa, o mesmo tipo de pessoa, Exatamente. sempre. Mas aí é porque nós não estamos a receber não estamos a ver a mensagem. Estás a não é? ver a mensagem, e a mensagem é sempre: atrair esta pessoa. Então, o que é que eu tenho que aprender com esta pessoa? Não é como é que eu faço esta pessoa ir embora? Eu recebo muito isto quem está aflito nos trabalhos, com chefes complicados. O que é que eu posso fazer para esta pessoa ser afastada ou ir embora? É ao Tipo contrário. superpoder, como é que eu afasto esta pessoa? Porque é que eu atraí este chefe? Eu tenho algum problema com a autoridade? Como é que era a autoridade com o meu pai e com a minha mãe? Se eu atraí um chefe autoritário, eu tenho problemas com a autoridade. Então é perceber o que é que esta pessoa me está a trazer sobre mim. O que é que eu tenho que aprender sobre mim? É por isso, por exemplo, que pais muito dependentes dos filhos vieram ensinar aos filhos a ganharem o seu poder pessoal, por exemplo, não é? A sua autonomia. Sim, Ou seja, pais. uma pessoa que venha para aprender o seu poder pessoal, a sua independência e autonomia, se calhar nasce com pais que, à partida, não permitem isso, ou a tendência natural é não permitir isso. Sim, para já a aprendizagem é sempre mútua. Sim, Ou exatamente. seja, os filhos também vêm ajudar os pais a terem consciência que os pais têm que cuidar das suas próprias feridas. Porque quando os pais são muito dependentes dos filhos, é porque conhecem um amor tão único e tão maravilhoso que aquele amor parece que tapa os buracos, não é? Depois cria-se aquele apego. E a missão divina dos pais é dar asas aos filhos para eles voarem. Sim. E aqui em Portugal vê-se muito os pais a quererem que os filhos fiquem. Eu tenho muitos casos de malta jovem que tem oportunidades para ir estudar para fora e os pais quase ficam em depressão, principalmente as mães. Sim, em Portugal vê-se muito isso, ao contrário dos Muito países isso. nórdicos, que os miúdos saem de casa aos Exatamente. 18 anos para ir trabalhar. Portanto, os filhos, sim, precisam de... Normalmente quem tem pais assim, mais tarde ou mais cedo, tem uma oportunidade para o estrangeiro. Ok. Ok, eu vejo isso muito nas consultas de astrologia. Porque aquela pessoa só com a distância física é que vai conseguir fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Sim, sim, sim. E os pais depois também precisam, não é? Porque Do seu trabalho também. Trabalhar esse desapego é mesmo muito importante. É, e é duro também, não é? É muito difícil para ambos os lados, porque Sim. depois há uma manipulação. Isto tudo inconsciente, Claro, não é? Que os claro. filhos têm que estar cá para os pais. Não, se os pais são independentes, voa, não é? Os filhos têm que voar, é mesmo assim. Sim. No fundo, nós atraímos sempre os problemas necessários na nossa vida, não é? Para a nossa própria evolução. Sempre. E isso é que é tão engraçado, por isso é que nós escolhemos a nossa família antes de virmos para este plano. Nós escolhemos precisamente as pessoas que promovem o nosso crescimento, não é? Tu escolhes o planeta, porque há outros sítios para evoluir. Epá, tenho que conhecer outro. Se calhar conheces. Se calhar conheço. O que se pensa é que o planeta Terra é dos poucos onde podemos ter uma evolução física através desta máquina que se chama corpo humano. Ok? E o que se pensa também é que por termos esta máquina que nos dá sensações, tu com esta máquina podes tocar, saborear, não é? Abraçar, cheirar. E o que se pensa é que por causa de termos este corpo, a evolução aqui é mais rápida. Então, Pois faz todo o acho que há sentido. muitas alminhas a quererem vir para cá. Não, mas é que isso faz mesmo sentido, sabes? Porque a gravidade, a densidade... É muito denso. E é doloroso. Dói estar de pé um dia inteiro, não é? Não sei, estou a dar um exemplo. E tu É vês doloroso. os bebés que vêm com uma frequência muito elevada para se adaptarem ao planeta, não é? Têm que dormir muito, têm que se Pois é. introduzir a comida de uma forma muito gradual para eles irem se adaptando à densidade, porque eles não vêm nada densos. Pois. Por isso é que nós gostamos tanto deles, não é? São o puros. choque é... O choque é imenso. É imenso, sim. Então eles têm que dormir muito, têm que
Pronto, aqui a comida é muito importante também, que a comida também nos dá muita densidade. Sim, a comida é medicina, não é? Pode ser medicina. Completamente. Então, aqui tu tens a capacidade, como escolhes tudo, escolhes planeta, escolhes pais, escolhes país, escolhes cidade, escolhes tudo. Privilégio, não é? Só que escolhes isto quando estás noutro plano, onde as coisas Não está aparentam tudo ser bem. mais fáceis. Quando vens para cá, tens que lidar com o desafio que é esqueceres tudo. Não é? Esqueces tudo e vens fazer as aprendizagens que são necessárias. Se não vale a pena, é um desperdício de energia tu queixares-te do sítio onde nasceste, da família que tens. Não é? tal e Porque qual. também serviu de grande aprendizagem. E a pessoa que tu és hoje e que vais ser, o que tu tiveste foi fundamental. Sim, nós somos responsáveis por tudo isso, não é? E tu podes escolher, ou o teu passado define-te ou dá-te força. Escolhe. Sim, escolhe, exatamente. Escolhe. Sónia, eu estou a amar esta conversa e se calhar aproveito para divulgar um bocadinho que esta Ok. conversa se calhar vai continuar em palco, eu, tu e o Ok, Pedro Fernandes no sim. workshop interativo, No dia 13 de janeiro. 13 de janeiro, Não é? no auditório do Altos Do Moinhos, Altos Moinhos. no metro do Altos Moinhos. Das 4 da tarde às 8 da noite, ali um momento intenso e muito Intenso, rico. com quem quiser vir ter connosco, com quem quiser vir conversar connosco, partilhar histórias, partilhar perguntas, dúvidas existenciais. Sim, aquilo o vai que ser quiserem. basicamente um momento em que vai ser uma conversa aberta, não é? Com Em que toda eu a vou ser gente a que moderadora com o Pedro Fernandes e a Sónia Brito, em que qualquer pessoa pode perguntar aquilo que quiser e mesmo fazer ali um workshop, mesmo a nível de constelações, reiki, e Exatamente. trabalhar um bocadinho, não Tudo é? pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vai ser giro. Muito, muito, muito ansiosa. Por isso são todos muito bem-vindos. Quem sentir que quer vir ter com a nossa energia, Sim. são muito bem-vindos. Sim, e sim, sim. Eu vou pôr o bem-vindas. link para reservarem o vosso bilhete na bio Ok. e na descrição também deste episódio. Faltam 2 perguntas e estas eu faço-as já? a toda a Ok. gente. Infelizmente existe tempo, felizmente ou infelizmente, não é? Sónia, se hoje fosse o teu último dia na Terra e se tu pudesses deixar só uma mensagem ao mundo, qual seria? Olha, neste momento o que eu gostaria de deixar é que cada um se lembre, isto porque eu recebo muitas perguntas de qual é a minha missão de vida. Nós todos temos a mesma missão de vida, somos nós. A minha missão de vida sou eu. Ponto. Eu acho que isto tem a ver com as carências tão grandes que nós temos, que queremos ir saber o mapa para saber que eu tenho uma missão enorme para os outros e para... Sim. É sermos a nossa essência, a nossa verdadeira Certo. essência. A não é? minha missão de vida sou eu. E se eu me estiver a cumprir, então o universo arranjará a forma dela extrapolar para outros meios. Ou então, se a minha missão de vida, que sou eu, para ser cumprida, eu tenho que ter esta experiência de podcasts, então assim será. Ok? É Mas tal a e minha qual missão isso. de vida sou só eu. Eu não tenho missão de vida para os outros. Porque eu e os outros somos o mesmo. Que lindo, é verdade, tal e qual. Olha, entrou-me mesmo aqui dentro. Por último, se tu pudesses recomendar apenas um livro ao mundo, Apenas um livro. Só qual um. seria? Sem ser este livro Claro. incrível. Olha, posso dizer só mais que um? Não, Isso não é posso. batota, Ok, mas podes, tudo bem. vá, Não, agora. então, olha, só assim, o que eu recomendo, até porque ele tem filme, Ok. eu não sei se conhecem o autor James Redfield. Ele escreveu A Profecia Celestina, Sim, que é possivelmente grande livro. dos maiores de sempre. E ele tem mais livros, caso alguém queira pesquisar. Mas o livro A Profecia Celestina é maravilhoso porque fala também de energia, como é que a energia se processa nos relacionamentos, quando alguém tenta abusar de nós, o que é que acontece ao campo energético é incrível e é uma história. Mas para as pessoas que não gostam tanto de ler, existe o filme. Eu não sabia que existia o filme. E foi muito engraçado porque eu era completamente fã do livro. E quando eu vou ver o filme, aconselho toda a gente a ver o filme. Claro que é um resumo do livro, Sim. mas quando eu vejo o filme e vejo lá o ator português Joaquim de Almeida, não é? Sério? E é um filme americano, portanto foi muito engraçado. Este é o livro que eu recomendo.
Mas o que eu queria dizer, para quem gosta de histórias de vidas passadas, são os livros do Dr. Brian Weiss. Claro. Que são, depois, Muitas vidas, muitos mestres. Começar por esse, que é incrível. Mas o livro que eu hoje Já vais no sugiro terceiro. é mesmo o do James Redfield, ok. A Profecia Celestina. Esse é o livro. Certo. Muito boa sugestão. Obrigada, Sónia. Adoro. Muito, muito bom esse livro. Um clássico mesmo. E vejam o filme, que é muito interessante também. Não conhecia. Sónia, obrigada. Obrigada eu. Obrigada de Foi coração. muito bom. Foi muito bom estar aqui a falar contigo. Obrigada, Nuno. E espero que esta mensagem chegue a muitas, muitas pessoas. Eu também espero. Muito obrigada pelo convite e é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada.